Turma do propósito. E aí, meu irmão, já convidou alguém para estar conosco? Nosso grupo. Vou deixar junto com esse vídeo o link. Convide para meditar em um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Salmo 57 é um salmo que Davi escreveu quando fugia de Saul na caverna. Nós sabemos pela história bíblica que Davi, na sua primeira fuga de Saul, ele foi para a caverna de Adulão. E ali o Senhor mandou encontrar com ele homens de com todas as características. Por exemplo, haviam homens endividados, haviam homens que tinham má reputação, homens problemáticos, homens com problemas, e eles foram encontrar com Davi e se tornaram seu grande exército. Mas eu acredito que esse salmo foi escrito dentro do contexto em que Davi recebeu um grande livramento de Deus. Ele estava com seus soldados escondidos no interior de uma caverna profunda, e no meio daquela jornada, Saul teve a necessidade de se aliviar. Ele precisava fazer aí o número 2. Então ele entra em uma caverna, né? E lá nessa caverna, ele é colocado de costas, totalmente vulnerável, uma posição em que com certeza deve ter tirado ali sorrisos dos homens de Davi, e por muitos foi visto como uma oportunidade de acabar com aquela perseguição. Mas vamos ver o que Davi escreve depois deste episódio. Eu acredito que aqui essa fuga na caverna se deu, não no primeiro episódio da Caverna do Adulão, mas nessa em que Saul entra para aliviar o vento. Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. Então Davi, que estava na caverna, está dizendo que o refúgio dele é o Senhor. À sombra das tuas asas, Senhor, me abrigo até que passem as calamidades. Por mais que Davi estivesse em uma caverna profunda, ele acreditava que o que guardava, o que impedia que a mão de Saul o alcançasse e acabasse com ele, era a proteção do Senhor. Ele diz aqui que se esconde como os pintinhos se escondem nas asas da sua mãe, da galinha. Então, assim como os filhotes se protegem nas asas da sua mãe, assim também Davi está dizendo que se refugiava no Senhor. E ele diz: a sombra das tuas asas abriga até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por que Davi diz isso? Ele vai clamar ao Deus Altíssimo que tudo executa. De fato, meu irmão, se Davi colocasse o seu exército para enfrentar o exército de Saul, ele sairia derrotado. O exército de Saul era muito mais bem preparado, muito mais numeroso. Mas por que Davi ele diz isso? Que Deus por ele tudo executa. Porque apesar de toda a simplicidade de Davi e seu exército, o Senhor é quem executa. É o Senhor que, quando quer dar a vitória, entrega na mão daqueles que creem e que nele esperam. Davi diz assim: ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, olha só, tudo isso envolvido. Deus livra Davi, porque Saul entra numa caverna onde está Davi e seus homens. Ele poderia, Saul poderia ter desconfiado. Isso significa que Deus operou um grande livramento, porque imagina você com um numeroso exército, mais de 100 pessoas, ter que fazer com que eles fiquem em silêncio. Somente o Senhor consegue fazer isso. Cobre de vergonhas que me ferem. Preste atenção, rei, qual a chance de Davi em um embate com Saul? Nenhum. Mas olha que situação que Deus colocou Saul. Literalmente, Saul ficou com a calça na mão, porque Davi poderia matá-lo. E os homens de Davi ficaram rindo ali daquela situação, onde Deus entregou Saul nas mãos de Davi, para que Davi pudesse tomar uma decisão. Você lembra, meu irmão, o que aconteceu? Alguns disseram para Davi matar, e Davi disse: quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Cortou um pedacinho do seu manto, para depois servir de testemunho à grande misericórdia que ele exerceu para com Saul. Mas foi uma vergonha. Saul ostentando tanto, querendo matar Davi, com exércitos poderosíssimos ali diante de Davi, aliviando o ventre. Bastava que Davi cedesse à tentação de por fim a essa situação de perseguição, mas ele foi paciente, ele não fez, ele suportou um pouco mais a sua provação e a sua perseguição injusta. E ele diz: cobre de vergonhas que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre os leões, ávidos a devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os dentes, espada afiada a sua língua. Davi reconhece que ele está sofrendo muito perigo, mas ele diz: seja exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Porque armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Então, o próprio Davi viu ali que a perseguição de Saul, ao invés de reprimi-lo, fez com que ele, em determinado momento, fosse entregue nas mãos de Davi, que poupou, porque Davi seguia esse princípio entendendo que Saul era ungido do Senhor.
Firme está o meu coração, está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma. Despertai a lira e a harpa, quero acordar a alma. Davi está muito feliz com o livramento. E ele diz: render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia leva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a sua glória. Davi explode de louvor, irmãos, porque ele recebeu um grande livramento. Olha o que Deus faz. Você não precisa de um grande exército, você não precisa de uma grande estratégia, você só precisa aguardar no Senhor. Você só precisa, meu querido irmão, aguardar no Senhor. Quem imaginaria que Saul, com todo aquele poderio, com todo aquele exército, com todo aquele temor que o cercava, ficaria numa posição de tamanha fragilidade, uma posição em que o deixou extremamente é, vulnerável, exposto, mas mesmo assim, Saul foi beneficiado pela integridade de Davi, que aceitou o livramento de Deus, mas não aceitou desobedecer a Deus, usando como desculpa aquilo que Deus não aprova. Davi disse: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, e preferiu continuar aí sofrendo perseguições. É isso, meu irmão, quero deixar essa palavra para você. Você que tem vivido momentos difíceis, você que tem percebido que há pessoas que muitas vezes querem apenas te perseguir, te humilhar, aguarda no Senhor, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o seu coração, meu irmão, no Senhor, somente no Senhor. Porque Deus é aquele que pega um rei cheio de orgulho próprio e faz com que ele fique com as calças na mão na frente do seu adversário que estava sendo perseguido injustamente. Então Deus faz justiça aos seus. Confie no Senhor, espera, pois, pelo Senhor, se abrigue nas asas do Senhor e, com certeza, meu irmão, você vai ser abençoado em todo e qualquer contexto. Um grande beijo, amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.